Bom dia, bom dia. E aí, como estão? Mais um movimento rotacional da Terra. Eis nós novamente presentes e vivos, ainda bem. Agora aqui num parque bem bacana. Se você que é de São Paulo, conhece o Parque da Independência, certamente sabe, depois que passou da última reforma, né, como ele é aprazível, agradável de se estar, né, de se fazer presente, contemplar a natureza, ouvir os sons da natureza. Então é isso. Caminhando aqui pelos caminhos, essa é boa, né? Aqui pelas vias. Me lembra muito aqueles parques de Curitiba. Acho que é um dos poucos parques aqui de São Paulo que consegue suscitar essa lembrança aí desses parques de Curitiba. Com, por exemplo, aquele, o mais famoso, né? Que agora eu não vou lembrar, o Parque Botânico, que tem aqueles jardins, todos com plantas ornamentais, exóticas, enfim, que a galera é sábado e se diverte bastante aqui, anda de skate, de patinete, carrinho de rolimã, enfim, mas eu não vim aqui só para poder falar sobre como é agradável estar aqui, mas sobre o início desse livro aqui, que eu estou lendo no canal Bruni Livros, A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, eu acho que é assim que se pronuncia. Vou caminhar aqui para um local que seja um pouco mais silencioso. Estou aqui ao lado daquela casa de taipa, onde aparece no quadro Independência ou Morte. Eu esqueci o nome do pintor, mas ela está aqui ao fundo aqui da imagem, que é a que aparece no quadro, né? Aqui estamos à beira do Riacho do Ipiranga, à época limpo, né? Com águas cristalinas, porém hoje poluído, canalizado. E fazer a curva aqui. Mas um lugar bacana. E que aqui, segundo os relatos históricos, no percurso que Dom Pedro faria subindo a Serra do Mar, né, o Caminho do Mar, ele passou por aqui e no dia 7 de setembro de 1822 houve o famoso brado retumbante, né? O grito da independência, depois de um piripirim, né? Uma desconjuntura intestinal durante essa viagem. E aí houve, né, recebendo aí a comitiva do Rio de Janeiro. Então, em seguida, aqui à beira do Riacho do Ipiranga, as margens plácidas, houve o famoso Independência ou Morte. Então aqui estamos, né? Se você não é aqui de São Paulo, subindo para lá é o Museu Paulista, ou mais comumente conhecido como Museu do Ipiranga. E ali atrás, não sei se dá para ver, tá um pouco distante aqui na lente, mas eu esqueço que dá para poder girar aqui a câmera. Vamos lá caminhando. Aí vocês vão vendo e eu vou conversando com vocês. Tá o monumento à Independência. Esse monumento que tem, né, os restos mortais de Dom Pedro I e as duas imperatrizes, né? Salvo engano, a Leopoldina e a segunda mulher, que agora eu não vou lembrar o nome. Leopoldina, que veio da Sicília, né, italiana. E a segunda, que eu não vou lembrar o nome agora. Afinal de contas, minha memória não é lá aquelas coisas. Mas é muito legal aqui, principalmente no final da tarde, quando tem o pôr do sol. Aí ali fica um pôr do sol magnífico, dentro do que pode se dizer magnífico quando se trata de São Paulo, né? Não é igual você assistir o pôr do sol em Salvador, no Rio de Janeiro, né?
Mas é o que temos aqui, se você for aqui de São Paulo. Então lá em cima tem esse monumento que foi constituído, inclusive tem um brasão ali da República, né? Foi constituído já no período da República. Aqui então é mais um vídeo, esse vestíbulo aqui, meu vídeo. Ainda nem sequer comecei, tem a galera ali da capoeira. Aqui ficava o museu e os restos mortais, né, que estava fechado para reforma. Deixa eu ver aqui para mim. Lá em cima, é que a câmera não pega, deixa eu fazer um zoom. Fica o Museu Paulista. Então ali em cima tem o Museu do Ipiranga, onde tem aquele quadro famoso, Independência ou Morte, que é o tamanho de uma sala imensa, enfim. E aqui em cima um monumento já feito à época da República, porém relacionado. Tem um outro lado, o verso ali que eu já vou mostrar, relacionado ao 7 de setembro, né? O museu lá em cima, aqui tudo era mato, né? No final do século XIX. Então não tinha bairro, o Ipiranga já era a periferia de São Paulo, né? As margens da cidade. Depois que a cidade foi tomando conta, né? Já meados do século XX, quando veio a industrialização, e São Paulo, que era uma vila pacata, se tornou o que é hoje, né? Mas eu vou mostrar aqui o verso e começar o vídeo sobre a letra Escarlate, que ainda não concluí, na verdade é sobre a introdução, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Ali embaixo é por onde tem uma porta ali com o brasão da monarquia, onde foi, na época do cerimonial, da transferência dos corpos aqui pro Brasil, né? Os corpos entraram por essas entradas, né? E aqui tem uma reprodução do quadro, acho que é Pedro Américo, né? Salvo engano. A reprodução em relevo, em bronze, né? Eu acho que é bronze, do monumento, aliás, do quadro Independência ou Morte. E aí, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Tem o Dom Pedro, como que fala? Uma invenção, né? Que não aconteceu dessa forma, não era em cavalos bonitos como esses, e sim estavam em mulas. Dom Pedro provavelmente não estava trajado em uniformes oficiais e tudo mais. Aqui tem o José Bonifácio de Andrada e Silva, e lá em cima o monumento à Independência. E aqui embaixo o fogo que nunca se apaga, a chama eterna da liberdade, da independência. Enfim, e lá um dos símbolos nacionais, que é a bandeira nacional. Mas não foi para isso que eu vim. Vou voltar aqui para mim. E lá se vão 8 minutos só sobre o Parque da Independência. Deixa eu ir aqui para um lugar mais ermo, mais tranquilo, mais pacato, assim como era o bairro do Ipiranga em 1822, onde só havia por aqui a flora, a fauna e os índios guaianás, né? Eu sou um desses malucos que gosta de história, geografia, literatura. É o que me dá alegria, né? Eu acho que o YouTube tem essa possibilidade de nos trazer essa proporção de conseguir atingir e se comunicar e conhecer pessoas que gostam, né? Compartilham das mesmas vontades, das mesmas paixões. Eu acho que isso que é interessante. Mas se de qualquer forma, caso isso não seja possível, por causa do algoritmo ou porque cada vez mais escasso esse público, fica como registro aí, quem sabe daqui uns 500 anos ou 1000 anos, se ainda houver internet ou algum resquício disso, haverá algum registro aí que eu existi. Se é que isso é importante, eu acho que não, mas
fica aqui, ó, infelizmente o registro, né, do Riacho do Ipiranga, totalmente poluído, um rio morto. Eu acho que é morto, embora não seja tão sujo, né, como por exemplo o rio do Tietê, enfim, parece, ó, 10% da bateria aqui do áudio, então eu vou tentar ser mais sucinto. Parece que não está tão poluído assim não. Enfim, já houve tempos piores, não é mesmo? Então aproveitar que eu tenho pouco tempo de bateria do meu microfone, vou falar aqui então sobre isso daqui. A letra Escarlate, Nathaniel Hawthorne, né? Que eu não dava nada, então como eu disse, foi o clube de leitura, Clube do Livro, do canal Bruno Livros. Entrei recentemente, estou gostando bastante, estou tentando acompanhar as leituras aí, conciliar com a minha rotina um pouco conturbada, mas a introdução desse livro aqui, a história em si, talvez quando eu concluir eu venha e faça alguns apontamentos, porém a introdução aqui, que é um autor ali do século XIX, do recém-criado país, independente, Estados Unidos da América, né? Estamos aqui ao norte do país, em uma das 13 colônias, em específico ali a periferia de Boston, mais ou menos, ao norte de Boston, que é Salem, que remete, né, aos contos das bruxas de Salem e tudo mais, que tem um respaldo histórico, né? De fato houve essa caça às bruxas, né? E aqui estamos, eu lendo, aliás, já concluí essa introdução, que tem, sei lá, 60 páginas aqui nessa edição, da Letra Escarlate, aqui da Penguin Company, que aliás uma edição que é bacana, mas em 2025 você colocar as notas ao final do livro, o Penguin Companhia, pelo amor de Deus, né? É realmente muito complicado. Já existem meios, ferramentas para que essa diagramação possa ser melhorada, né? Talvez seja uma questão mais do formato clássico da Penguin e tudo mais, mas poxa, acho que podia passar por essa atualização, né? Ainda bem que não é um livro, não é um calhamaço, então não tem tanto desconforto assim, mas podia ter esse cuidado, né, editorial. Então vamos lá. Aqui temos o Nathaniel Hawthorne, que começa com um relato / ficção, uma mistura dos dois, sobre a sua vida enquanto funcionário público, já demitido, porém sobre os seus últimos 3 anos como funcionário público. E aqui é interessante porque conversa muito com a minha experiência como funcionário público, porque eu ia lendo e eu ia vendo quão fidedigno é a realidade atual que eu vivo e que eu vivi, né? Eu sei que quando se trata de serviço público, são múltiplas realidades, né? Mas aqui o que ele relata é muito o que eu vivi nos últimos anos, em geral, como servidor público. Eu assino embaixo dessa introdução que aqui consta, e ele ia redigindo aqui o texto, eu ia lendo, na realidade, o texto já foi redigido há mais de 200 anos, né? E eu ia lendo e poxa, parece que foi escrito por um colega meu em 2025, embora já tenha se passado 200 anos de lá para cá. Então eu compartilho das dores, das frustrações, enfim, que ele relata aqui. Esse embotamento mental, porque quando você está no meio que não lhe é favorável e não exige que você... E o entorno, as pessoas que compartilham o seu espaço, não tem um perfil, e aqui não é se arrogar o direito de se sentir superior, embora essas pessoas que vão estar no seu meio vão lhe enxergar dessa forma, e naturalmente não é o que você trespassa, não é o que você transpassa, não é o que você de fato é, mas é como elas vão lhe enxergar, né? Porque, diferentemente de um meio que você consiga desenvolver as suas habilidades, o limiar das suas competências, que você não tenha grilhões que lhe prendam na criatividade, no empenho, nas possibilidades, né?
E o serviço público é o oposto disso. O serviço público é um lugar, no sentido lato do termo, né, não pejorativo, mas do medíocre. É o lugar onde a média se encontra, né? E não porque as pessoas assim o são, mas porque a estrutura em si, ela engessa as ações do indivíduo de certa forma, que com o tempo ele vai se acomodando, vai se formatando ao meio, né? E vai se acostumando, porque andorinha sozinha não faz verão. Prego que se destaca é martelado, né? Enfim, esses ditados populares, né? Então, você não consegue, enquanto você está no meio, que as pessoas... Às vezes a pessoa tem, sim, uma certa ilustração, criatividade, energia, empenho. Porém, quando ela se depara com um meio que não exige, e as pessoas que compartilham esse meio não compartilham das suas paixões, digamos assim, né? Você vai se sentindo embotado com o tempo, limitado. A imagem que ele faz, né, do anuviado, a mente anuviada, né, é basicamente o que eu sinto. E assim, eu me senti muito identificado, gostei da forma como ele escreve, o estilo dele, né, e mais por saber que ele conviveu com Toru, né. Essa áurea aí de sociedades alternativas ali do final aliás, do início, meados do século XIX nos Estados Unidos, né? Qual é o movimento? Transcendentalistas, alguma coisa nesse sentido, né? Eu gostei bastante por causa disso, né? Ou seja, ao mesmo tempo, e aquela dúvida e aquele, como que fala, aquela inquietação que ressoa no âmago, talvez de outros colegas, mas comigo assim eu sinto, de você tem um ideal que é o Alden do Toru, é aquela sociedade, aliás, a ausência da sociedade, né? As margens do Alden, aquela vida mais naturalista, por si só, independente, sem os grilhões da sociedade e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente vai se conformando, e quando não se conforma, que é muito mais o meu caso, a gente vai adoecendo. Ou vai desenvolvendo um sarcasmo e uma ironia típica do Nathaniel Hawthorne, presente aqui nessa introdução. Então eu estou entre momentos de adoecimento e momentos de completa indiferença e sarcasmo pleno aqui em plenos pulmões, como ele vai desenvolvendo aqui nessa introdução. E aí as pessoas, é uma escolha, né? Ele faz até aquela balança, já perto do final da introdução, o comparativo, né, do indivíduo que se acomoda de tal forma a esse meio, e quando ele perde o emprego, porque um novo grupo político ganhou a eleição e tudo mais, que no meu caso não é porque eu sou efetivo, mas existe também, enfim, ainda, né, constitui-se real esse grupo, né, dos colegas que dependem, né, dependem do momento político, né. Então, ao final ele faz a comparação, né, eu poderia estar desenvolvendo todas as minhas potencialidades, né, e dar o exemplo de ir ao oeste, na corrida ao ouro, ganhando a vida por meio do comércio, por uma atividade laboral que ao final do dia, se você não ganha muito por causa dela, mas ao final do dia você não vai estar, como que fala, paralisado por essas inquietações que uma vida cômoda do serviço público acaba ocasionando, né? E aí toda aquela ilustração de personagens, né? O senhorzinho lá que ele é um exemplo que eu gargalhei alto demais, quando ele fala sobre o sujeito que está a poucos passos para poder andar de 4, né?
que a coisa mais importante da vida dele é relembrar os jantares, né, as peixadas, os pratos, a comida, os jantares em sociedade. É a coisa mais importante para a vida dele, não tem mais nada de relevo significativo além disso. E é isso, eu acho que esse sentimento eu compartilho aqui, e a gente às vezes fica medindo palavras, que inclusive é o que se inicia aqui, né? Ele vai fazendo uma dissertação aqui sobre revisitar o texto, porque alguns colegas se sentiram ofendidos, mas que no fim das contas, começando a chover aqui, no fim das contas eu vou ter que ir para um lugar um pouco mais protegido. E pior que eu só tenho embaixo das árvores, eu vou ali para uma árvore grande, eu acho que não vai cair nenhum raio, espero eu. Eu acho que não, é só uma chuvinha aí de primavera, uma garoa. E aí ele fala que os colegas se sentiram ofendidos, e aí ele repensou, embora o texto não fosse tão significativo a narrativa do romance, né? Mas ele repensou se deveria publicar ou não na segunda edição e decidiu por assim ser publicado, porque ele não encontrou nenhuma inverdade. Então doa quem doer, eu apenas relatei aquilo que condiz com a experiência que ele teve, né? E talvez o que me tenha me tocado mais é o fato... Olha que legal isso aqui, ó, deixa eu mostrar. Não sei que árvore é essa, ó. Mas é bonito, né? Enfim, o que me tenha me tocado mais, deixa eu retornar aqui, é o fato dele ter ficado, enfim, ele foi inspetor de alfândega, né? Por 3 anos, é o período que eu tô basicamente no meu último cargo aqui. E tudo que ele vai relatando, inclusive se você é servidor público, eu recomendo fortemente que você leia. Não precisa ler, eu recomendo que leia o livro inteiro, né? Embora eu não tenha concluído ainda, mas estou gostando, estou no 2º capítulo. Vou dar prosseguimento aí ao final do dia, até o final do dia, pelo menos até o capítulo 6, quem sabe. E porque o clube de leitura é assim, né? A gente tem que... o forte motivador para que a gente mantenha o hábito de leitura é seguir o cronograma, o calendário, né? E é isso. E aí, recomendo que você leia o livro, mas se você é servidor público, leia principalmente o relato dele na introdução. Você vai se identificar. Se ainda não se identifica, em algum momento da sua vida você vai se identificar. E aí isso vai despertando, suscitando essas inquietações, essas perguntas consigo mesmo, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu poderia estar em um meio que favorecesse. E aí eu faço um elo com a leitura que eu estou fazendo concomitante, que foi do mês passado, do Clube de Leitura, porém ainda não concluí, ainda quero concluir, que é Escritos da Casa Morta, do Dostoiévski. Em dado momento ele relata que enquanto os prisioneiros iam aos trabalhos forçados, você tinha que dar algum objetivo que agregasse algum significado, algum sentido, porque senão, se você pede para que as pessoas carreguem baldes com água, que é o exemplo que ele dá, né? De um ponto para o outro, esvazie, pegue a água no ponto A, esvazie no ponto B, sem que aquilo tenha um sentido, que tenha uma... como que eu posso dizer? Que tenha agregado alguma coisa, apenas o trabalho por si só, sem que traga algum proveito, os prisioneiros vão, no final do dia, se lançar no fundo de um poço, né? Porque não vão aguentar. Você tem que dar alguma carga de que ele está agregando alguma coisa, algum valor, alguma coisa nesse sentido. E aí com esse texto, eu faço um paralelo, porque, dado o momento, ele vai relatando aqui que tem funções que ele vai exercendo, que igual os presos lá, se você desse serviços nessa seara, sem sentido, sem valor, sem proveito, digamos assim,
você vai se sentir um inútil. E é assim como todo servidor público vai se sentir em dado momento, ou em boa parte da sua existência dentro de uma corporação, de uma instituição, de um equipamento público, porque muito do que da rotina da vida, né? E, enfim, as potenciais depende muito da vontade política, né? Da conjuntura, do contexto, e as coisas poderiam ser extremamente melhores, mas não o são, porque a máquina é paquidérmica, a máquina é engessada, congelada, e pouca esperança que assim se essa névoa se desanuvie, né? E as pessoas deixem de ter esse embotamento mental por causa da inércia, por causa dessa paquidermia, por causa esse embotamento mental em si, por causa dessa falta de sentido, de proveito, né? Embora você saiba que as suas capacidades são muito maiores do que a média que lhe é exigida, né? E se a pessoa colocar isso como posso dizer? Se a pessoa coloca isso no centro da sua vida, essas inquietações, essas frustrações, né, digamos assim, ela vai adoecer ou desenvolve esse sarcasmo, né? Já que aqui estou, vamos ver o que vai dar, não é mesmo? E é isso. Então, não sei como é o futuro, então por isso que eu senti essa vontade, esse ímpeto de gravar aqui esse vídeo, porque esse texto conversou muito comigo. Conversou num sentido de até provocar, né, inquietações de saber o que vou fazer no futuro, se eu vou mais para um Alden ou se eu continuo na minha alfândega, entende? E é isso, eu gostei porque o autor conversa um pouco, é contemporâneo ao Toru e esses movimentos transcendentalistas, tá? Às vezes eu enrolo algumas palavras, ainda é um resquício a uma memória, né? Um espasmo de quando eu tinha a minha língua presa. Então, é isso aí. Então, estou aqui às margens plácidas do rio Ipiranga, do riacho do Ipiranga, divagando um pouco sobre essa introdução que é intitulada como Alfândega, de fato, né? Então é isso. Um texto aqui, seguindo a tradição do canal, sem corte, sem edição, uma conversa fluida, fluxo de pensamento, conforme eu sou de fato, como eu estou no presente. E agora eu vou concluir esse vídeo porque está começando a garoar de fato. Eu não quero trazer aí prejuízos para esse equipamento aqui tão bom que eu gosto, que eu posso fazer esse registro aqui e conversar com colegas que talvez compartilhem aí do mesmo gosto, que é literatura, história, arte no geral, divagações, inquietações, provocações, filosofia, coisa boa, né? A gente tem que fazer com que essa existência seja prazerosa na medida do possível, não é mesmo? Então capiche e até, quem sabe, quando eu concluir essa leitura, venha conversar com vocês e ao mesmo tempo eu quero concluir o Escritos da Casa Morta, né? Do último mês, que eu estou na metade, e ao mesmo tempo começar David Copperfield, porque clube de leitura é assim, a gente tem que seguir firme e forte, e é um grande motivador para que a gente mantenha o hábito da leitura, que é importante, para que a gente não fique com a mentalidade embotada, igual o Nathaniel Hawthorne, em dado momento se sentiu na alfândega como servidor público. Então é isso, abraços e ótimas leituras.